Você tem dificuldade aí de desenhar a figura feminina ou masculina e às vezes não sabe a causa dessa grande dificuldade, mesmo estudando uma série de livros aí de anatomia? Sabia que talvez é um princípio, uma coisinha invisível que você às vezes por não conhecer acaba errando seus desenhos por desconhecer ela? Pois é, eu vou estar fazendo uma demonstração na prática aqui hoje, tá? Nesse vídeo, mas assiste até o final para você entender. Mas antes aí, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenho online.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens, tá? Chega de ficar copiando. Se você tem o intuito de no futuro desenhar os seus próprios quadrinhos, a sua própria história, então aprenda com o nosso curso, acesse cursodedesenhoonline.net, tá? Então vamos falar sobre esse assunto aí. Eu sei que muita gente erra o desenho da figura humana aí, tanto masculina quanto feminina, às vezes nem sabe por quê. Às vezes já estudou uma série de livros e está sempre apanhando aí da mesma coisa. Vamos destacar o seguinte, o que a gente percebe quando há um erro no desenho da figura? Às vezes há uma perna aí no desenho que ficou maior do que outra, ou às vezes fica uma mão muito maior do que a outra, e às vezes o erro é muito grande. E às vezes você pensa, poxa, mas por que será que eu estou errando tanto, né? Aí você fica seguindo aqueles tutoriais e nada sai. Um dos motivos que é bom destacar é o seguinte, é o princípio da unidade que talvez você não está colocando dentro do desenho e você vai entender por quê. Vou fazer uma analogia para você entender melhor. Quando você desenha, se você coloca muitos detalhes próximos, você sempre olha de forma polarizada, né, e muito bitolada. Quando você olha de uma forma mais periférica, você consegue julgar melhor os detalhes e você consegue perceber coisas com mais precisão, tá? Inclusive se tiver acerto quanto erro, tá? E o que acontece? Vou fazer uma analogia para você entender. Quando você faz uma casa, ou quando um pedreiro faz uma casa, ele não começa a casa e já vai fazer um acabamento. Faz a base, tá? Levanta as paredes, faz depois lá a laje, aí sim ele começa a fazer o acabamento. Ele faz isso porque isso praticamente é o esboço da casa. Então, primeiro ele está vendo a questão da estrutura. O desenho também, para que ele seja feito de uma forma mais harmônica, você tem que focar primeiro aí na forma principal. E é bom você olhar longe, né? Se você quer saber o meio do caminho, do percurso que você está fazendo, é bom você de fato olhar mesmo. Não é uma questão só de sair desenhando olhando só para aquele ponto. Você tem que estar sempre comparando. Para mim saber que um desenho está errado, né? Alguma parte dele está errada, eu tenho que ver a harmonia da unidade. Tudo aquilo que tiver de acordo nas proporções, na simetria, tá certo. Aquilo que diferir, né? Aquilo que for minoria ali em relação à composição, é que está errado. Então é nesse caso, é nesse sentido que você tem que corrigir os seus desenhos. Eu vou estar demonstrando para você aqui, tá? Então vamos para a parte prática aí para você entender. Então para você entender, a gente vai fazer o desenho, só que eu vou começar com algo focado. Depois que a gente vai ampliando a nossa visão para você entender onde que eu quero chegar. Então de início aqui, ó, a gente vai fazer aqui um círculo referente à parte da cabeça. Depois aqui o meio desse círculo eu uso no caso aqui como base para a altura da parte de baixo. Depois aqui, ó, o pescoço. E agora essa parte aqui da cabeça, ela vai servir no caso de medida para me fazer as outras partes do corpo. Então, ó, eu vou repetir ela aqui. Mais ou menos aqui, essa coisa aqui e aqui. Então eu tenho 4 cabeças de altura, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar praticamente essa medida, ó, para saber a altura da figura, tá? Porque aqui eu considero como se fosse a pelvis. E esse desenho que eu estou fazendo aqui, ele segue o padrão clássico, tá? Poderia ser também aí os 7 cabeças e meio, como alguns estão acostumados, tá? Mas a gente vai fazer assim. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, a gente vai desenhar olhando sempre a questão da unidade. Então a gente vai fazer aqui a parte, essa parte aqui do corpo, ó, em cima da clavícula. A gente vai considerar uma cabeça aqui de largura, a largura aqui total do tronco. Beleza. E a gente tem que imaginar o seguinte, se a gente vai terminar mais ou menos aqui, ó. Vamos supor aqui a pelvis, então a gente tem que acompanhar esse percurso aqui, ó. Vai afinando o desenho aqui. Então, aqui é a parte da altura do mamilo, então, ó.
Então a gente vai ter que vir afunilando, ó. E olha só, tá formando uma figura, tipo um triângulo aqui, ó. Então tudo isso você tem que considerar. Ó. No caso aqui a parte, a região peniana aqui, ó. Aqui é o umbigo praticamente. E a gente vai destacando os músculos, ó. Mas olha que interessante. Sempre considerando a questão aí da unidade, tá? Então essa aqui é a altura praticamente das pernas também. Então a gente vai aproveitar aqui, ó. Vai fazer praticamente aqui o percurso da perna. Vai ser a linha central. Então aqui vai ser mais ou menos a região do joelho. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vir aqui e depois descer. A perna ela faz uma espécie de curvatura aqui, ó. Então a gente tem que considerar assim, ó. Aqui vai ser o joelho. Então, mas se você parar para pensar, é uma espécie de planejamento. Porque se você sair puxando os traços aleatoriamente, o desenho ele vai sair um pouco de qualquer jeito, né? Quando você errar, você pode, às vezes, se der sequência, deixar um erro grave. Então a gente vai fazendo isso. Então olha aqui agora. Olha só. Agora aqui é a parte de baixo aqui da perna. Então eu vou abrir aqui para fazer a panturrilha. Ela tem um detalhe para cá. E depois uma outra curvatura aqui, um ossinho aqui, outro aqui. E o pé. E olha para você ver essa jogada. Joga um pouco para lá. Depois joga um pouco para cá. E agora a gente vai desenhar os braços aqui para você ter uma noção. Então a gente programa também, vai vir mais ou menos até aqui, ó. Só fechar essa parte aqui que ficou faltando. Depois a gente desenha a parte aqui do antebraço, até mais ou menos na região aqui da panturrilha, da pelve. Olha que interessante, ó. Ainda que eu queira dar mais detalhes aqui a esse desenho, como por exemplo, sei lá, um cabelo aqui, ó, mais ou menos, só para você ter uma noção. Eu consegui manter as proporções que eu queria, tá? Por quê? Eu planejei esse desenho, tá? Então, seguindo o padrão clássico, ele tem as 8 proporções de altura, né? No caso, 4 em cima e 4 embaixo, tá? A simetria eu esforcei para manter aí, sem muito esforço, tá? E olha que interessante. Se você sempre que planejar, considerar sempre essa análise não só da simetria, como também comparando as partes de cima com as de baixo, você vai mantendo um desenho aí mais coerente, compreende? E à medida que eu for atacando o desenho, detalhe aqui agora, só alegria, tá? Mas assim, é bom sempre você começar a considerar primeiro a questão do todo o desenho, depois que você vem colocando detalhe. Se você errar desde o começo, ou seja, se você errar a base, você vai errar tudo. E como diz Ingres, não há boa pintura sem um bom desenho, tá? Então praticamente aqui, ó, a dica básica é essa. Aqui eu vou só colocando detalhes agora se eu quiser, mas como se diz, ao grosso modo era isso que eu precisava te passar para você, né, para você entender. Tá ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, não esquece de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim, quando eu postar vídeos novos, você vai ficar sabendo. Se você não conhece o nosso curso, acessa lá cursodedesenhoonline.net e aprenda a desenhar os seus próprios personagens, inclusive através da técnica do Chibi, tá ok? Então ficamos por aqui, lembrando que tem no vídeo anterior aí, eu estou pedindo para você dar algumas sugestões para nossa próxima live, que vai ser inclusive com o pessoal da ArtShop, tá? Então se você tiver uma sugestão de tema aí,
comenta lá, tá? E ajuda a gente a estar selecionando um tema para a próxima live, inclusive destacar que eu vou estar fazendo live toda semana agora, tá ok? Então ficamos por aqui e lembrar também aí, ó, dos nossos novos sketchbooks. Se você quiser adquirir o seu, acessa depois lojadesenhoonline.com.br, tá ok? Então ficamos por aqui e até mais!